Olá, combinadinhos! No vídeo de hoje estamos na nossa sétima lição, que traz por título A sutileza da relativização da Bíblia. Uma palavra difícil, mas que iremos entender com o decorrer desse vídeo. Mas antes... Curta, comenta, compartilha, ative o sininho da notificação. Se inscreva em nosso canal e roda a vinheta. God gave me you for the ups and downs. Você sabe o que é a Bíblia? Você sabe o que é? Quando a pessoa sabe o que é a Bíblia no tempo de hoje, cara, sério, você merece uma surra. Tem muitas pessoas Me que não desculpe, sabem, que mas nunca você leu. merece uma surra. Enfim, você acredita nela, confia nela. Para você, o que a Bíblia é? O que ela significa? O que ela tem a dizer sobre o mundo que vivemos no dia de hoje? Talvez o que seria o relativismo, a relativização, eu entenderia. Talvez beleza. também seja a pergunta, ou melhor, seja a pergunta para vocês. O que é a relativização? O que é relativismo? Então, filosoficamente falando, é uma tendência de posição filosófica ou uma tendência, não, eu já falei uma tendência, né? Uma tendência de posição filosófica que prega a crença na não existência de uma verdade absoluta ou universal. Ou seja, o relativismo, ele crê e acredita que não existe uma verdade absoluta, que não existe uma verdade universal e que tudo depende do ponto de vista e de um ponto de contexto, de uma cultura social, entre outras coisas. Ou seja, tudo é relativo, Tudo não é relativo, existe certo nem errado. Exatamente, o que pode ser certo para mim pode não ser certo para Gisele. O que pode ser errado para mim pode ser certo para ela. Então basta que, por exemplo, eu seja um oriental e ela seja um ocidental. Ou seja, o relativismo prega que depende do seu ponto de vista. Aí tá tudo englobado. Pode ser o conforme contexto social em que a pessoa está a sua moral, a sua ética, a pessoa, a cultura, a nacionalidade da pessoa, o que a pessoa, a religião também está muito incluída nisso. E também o gosto, né? O que a pessoa deseja, pensa. Então, nada mais do que o relativismo, ele prega nada mais do que é tudo relativo. Não existe uma verdade absoluta. Textuário da lição se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Ou seja, o que é a Bíblia, meu bem? A Bíblia é um conjunto de livros que tem um único autor com vários escritores. Ou seja, a palavra do Senhor Jesus, a Bíblia, Sagradas Escrituras, também conhecida, é uma regra de fé para os cristãos e para todos aqueles que nela creem. É o livro sagrado cristãos. É o livro que tem muitos anos, muitas décadas, muitos milênios. Mais de 2000 anos. E também é um dos livros mais lidos em todo o mundo. É um livro também que contém 66 livros, ou seja, é a junção de vários livros, e que traz para nós muitos conhecimentos, tanto antigo, quanto atuais e quanto futuros. E com vários tipos de literatura, desde poético até histórico. Mas no relativismo, a gente também entra na desconstrução, porque nós estamos vivendo tempos pós-modernos, né, em que a desconstrução tem sido uma palavra muito popular em nosso meio hoje. Por quê? Que através dos pensamentos relativistas, com o movimento relativismo que tem gerado no século XXI atual, a gente vê muitas pessoas desconstruindo muitas coisas, muitas coisas e muitos conceitos, muitas histórias, muitas morais que foram construídos ao longo do tempo, ao longo da sociedade, e hoje em dia passa de algo que era concreto, uma verdade absoluta, ela se torna algo banal. E muitas pessoas têm desconstruído as verdades absolutas, verdades universais, o que a gente tinha como moral, o que a gente tinha como ética, e hoje em dia as pessoas têm desconstruído por conta do relativismo.
O que nos leva ao ponto principal novamente dessa lição, que é a relativização da Bíblia. Eu tenho dificuldade de falar essa palavra. Mas, enfim, o que o Cássio estava explicando é que as pessoas estão tentando desconstruir a nossa verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Hoje em dia se aprega que a palavra do Senhor tem que ser atualizada, que ela está ultrapassada, que ela já não é mais verdade, que ela já não é mais a verdade absoluta no nosso meio, que com os novos tempos que têm surgido, as novas ideologias, os novos pensamentos, as novas tendências, novas culturas, é necessário a Bíblia ser atualizada para que ela possa se encaixar na nossa realidade. Mas não é bem isso que entendemos e compreendemos como nossa regra de fé e como servos de Deus. E é interessante que o relativismo, ele passou pelo tempo de origem na Grécia Antiga. E ele também foi ele era um problema. Se a gente for pesquisar, se você for buscar um estudo mais aprofundado a respeito do relativismo, você vai ver que não é uma solução na filosofia. Falando do relativismo filosófico, ele não é uma solução. Ele passa mais do que um problema. Ele é um problema. Os grandes filósofos como Sócrates, Platão, eles viam o relativismo como um problema, porque a filosofia ela busca a verdade no mundo, em todas as coisas que nele gera, assim como também a física busca verdades. E aí vem o relativismo com preceitos, com teorias que, por exemplo, nada é verdade absoluta, não existe verdade, tudo é relativo. E isso era um grande problema para os filósofos daquela época. Existiam os tais chamados sofistas, que eram filósofos, mas eles eram interessados em grana, em dinheiro, e aí eles faziam oratórias, retóricas e muitos outros discursos para pessoas que pagavam eles. E acreditavam nesse mesmo relativismo. Dizia que não existe uma verdade absoluta, uma verdade universal e que tudo não passava de um ponto de vista. Ou seja, vemos que a Bíblia vem lutando, não é de agora, mas assim, Bíblia no modo de dizer, né? Mas vem lutando já de anos, de décadas atrás, que muitas outras pessoas já tentou parar essa verdade de ser propagada, parar essa verdade de ser lida. Como eu disse no início do vídeo, é um dos livros mais lidos pelo mundo todo. Então, é uma luta, uma guerra que nós, servos de Deus, enfrentamos, não é de agora, mas de anos, de décadas, de milênios. Exatamente, e é aquela mesma questão que a gente bate na tecla sempre. Se você não estudar, se você não se atualizar, e buscar, pode ser enganado. E é por isso que é importante a leitura diária, por exemplo, da Bíblia. A pessoa buscar ler, a pessoa buscar meditar, examinar as escrituras para não ser uma pessoa facilmente influenciada por qualquer vento de doutrina ou qualquer tipo de movimento. E devido ao relativismo, a toda essa desconstrução que a gente vem falando a respeito dessa lição, a gente entra também no termo muito utilizado hoje, que é o politicamente correto, né? O politicamente correto e a criminalização da opinião, que basicamente é a seguinte coisa: a gente vive em um mundo que muitas pessoas buscam e almejam por liberdade, né? É liberdade de expressão, é liberdade de fazer o que eu bem entender, é a liberdade de eu me expressar do jeito que eu quiser. Só que é ao contrário, parece que cada dia que se passa a gente vive uma ditadura e não uma liberdade. Uma ditadura de pessoas que dizem que você deve ser desse jeito, você deve agir dessa forma, você tem que ter essas metodologias, esse comportamento para que você seja inserido dentro de uma sociedade. Por exemplo, se você é um cristão dentro de uma universidade, por muitas vezes você é visto com más olhos. Por quê? Porque sabe que você tem uma tendência, tem uma crença diferente, tem comportamentos diferentes e isso chama atenção. Entendeu? Então, por exemplo, a gente vê também muito hoje em dia, por exemplo, censura em sites ou em pessoas que, por exemplo, são conservadoras. A gente vê, por exemplo, muitas pessoas que lutam na mídia, né? Não quero citar nomes, mas a gente acompanha pessoas, por exemplo, que são conservadoras e são atacadas
atacadas assim frequentemente porque elas são conservadoras, porque elas o tal creem do naquilo. politicamente correto acha que não é correto a pessoa agir daquela forma. Não pode se expressar, eu não posso ter uma crença, uma determinada crença, eu tenho que ter uma crença que eles dizem ser correta, eles acreditam em verdades em que vão contra as minhas ideologias e eu tenho que acreditar nesses tipos de verdades. São mentiras que são disfarçadas de verdade. A gente olha por fora e a gente até pensa assim, nossa, realmente isso é certo, mas não. São mentiras disfarçadas de verdade. O politicamente correto prega. Você só pode viver, falar, apregoar, ensinar aquilo que você acredita se for conforme o que se não for eu ferir acredito. o meu ego, se não for ferir o que eu quero, exatamente. O que eu penso. Se ferir, você não pode falar, você não pode pregoar. E é o que a gente volta novamente para a palavra de Deus. Se você vai falar o que a palavra do Senhor ensina, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu aceito. É o que a palavra de Deus diz, é o que há milênios está escrito, é o que há anos o Senhor nos ensina. Se eu for apregoar, eu não posso dizer abertamente, porque isso pode ferir o desejo, a vontade, o pensamento a de outro. A escolha de outra pessoa. Então, por isso, e a gente volta nos mesmos assuntos que a gente falou em lições anteriores, sobre o divórcio ser visto hoje como algo normal. Então, foi desconstruído o casamento que um dia, em toda a sociedade, não falando só de uma religião cristã judaica, mas por toda a sociedade tinha o casamento como indissolúvel, um casamento que não era terminado por qualquer coisa. As pessoas tinham e hoje a foi família desconstruído como uma isso. base, né, como algo certo. Exatamente, hoje em dia foi desconstruído isso. Hoje em dia não existe mais essa questão de casamento, você pode casar quantas vezes você quiser. Não só isso, né? Mas questão em tudo em geral está sendo desconstruído. A família foi desconstruída, o modelo da família. E isso muitas vezes acreditam por quê? Porque estão querendo desvalorizar o valor que a Bíblia, a palavra do Senhor, tem. Exatamente. E voltando ao tema do nosso canal, né? Como sempre voltamos à família, é isso que você tem que se atentar, observar dentro da tua casa, dentro do teu lar. Não é ter a Bíblia só no Salmo 91 aberto lá em cima de um móvel, não. Tenha a palavra de Deus como primordial dentro da sua casa. Vai corrigir seu filho? Corrige ele dentro da palavra. E existe sim verdades absolutas. Vai viver a palavra dentro da sua família. Isso é lógico, gente, meu Deus do céu, não é só Bíblia, falando de Bíblia. Eu tenho certeza que, por exemplo, eu nunca tomei uma multa com o meu carro, graças a Deus. Mas com certeza você já tomou multas no trânsito. E você vai discutir, por exemplo, com um guarda de trânsito, ou você vai discutir diante de uma lei, de uma justiça, que é uma verdade absoluta, não tem como. Não tem como você. Se eu furei o sinal vermelho, eu errei. Eu falhei, eu não deveria furar o sinal vermelho. Isso é uma verdade absoluta. E isso não vai mudar porque eu acho que era vermelho, ou eu acho que era verde quando era vermelho, entendeu? Ou porque você pensa que todos os carros poderiam passar no vermelho, se não tem carro vindo da direita nem da esquerda, eu posso ultrapassar o vermelho. Chega então pro guarda municipal e fala assim, não, eu vi verde, você viu vermelho, mas eu vi verde. É uma lei e você simplesmente deve aceitar. Exatamente. Aceitar as consequências, aceitar o que vai dar. É a mesma coisa de quando a gente chega enfermo em um hospital. Exatamente. O médico tem a verdade absoluta de qual remédio que ele vai te dar para passar. Você não fica debatendo, criticando. Não, mas eu acho no meu ponto de vista, que esse remédio não vai funcionar. Não é assim. Não, simplesmente você aceita, absoluta. Porque é uma verdade. A gente estuda para buscar uma verdade absoluta. Da mesma forma é a palavra de Deus. Não tem o que eu acho, o que eu penso, o que tem que mudar por causa de mim. Não. É a verdade absoluta para todos, é regra geral para toda a humanidade. Aquilo ele vai te confrontar e não tem jeito. Isaías capítulo 5, versículo 20, já o próprio Isaías, olha, isso é uma escritura, por isso que muitas pessoas ainda falam sobre atualização, mas a Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia já é atual e ela sempre vai continuar sendo atual. Tem aquela frase que sempre já é antiga, né? Mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã que ainda vai sair. Exatamente. E Isaías capítulo 5, versículo 20, o próprio Isaías já dizia que muitos converteriam o que seria luz em trevas, converteriam o que seria verdade
em erro, em falhas, e converteria aquilo que a gente tem como certo como errado. Então isso já era visto há muito tempo. Então pode ter certeza que pessoas farão de tudo para que a verdade que você possui, o que você aprendeu, a crença que você viveu, vai tentar desconstruir, dizendo, não, isso aí é apenas uma doutrina ou simplesmente um ponto de vista humano, isso aí pode ser mudado, isso aí pode ser alterado, mas não caia nesses tipos de balela ou doutrinas que o homem inventa ou que ele quer que você siga. A Bíblia e o outro evangelho. Hoje em dia, muitos, como a gente já tem falado no decorrer desse vídeo, muitos já não aceitam a verdade da palavra de Deus, que é as Escrituras. E tem surgido novas teologias, novos ensinos, alguns pregadores subindo no altar para pregar o que não convém, o que não está escrito na palavra de Deus, algumas bíblias novas sendo escritas, retirando as partes que não convém, o que o homem quer. Eu ouvi um dia desses falar, só te cortando, que tem algumas bíblias que já são, por exemplo, para mulher. Não essas bíblias que a gente vê hoje, assim, com ensino voltado para mulher, não. Bíblias onde foram retirados, por exemplo, o nome pai para mãe, o nome pai de Deus para mãe. Ou coloca o nome pai. Buscando, por exemplo, um movimento feminista, né? A gente não é o termo que a gente quer entrar nesse vídeo, mas o movimento feminista, feminismo, ele tem tentado, por exemplo, fazer esse tipo de Bíblia. Parece que já existem algumas Bíblias desse tipo de atualização. Pois é, e é isso que nós devemos ficar atento dentro da nossa família, dentro da nossa casa, nós como servos de Deus, ficar atento tanto para qual Bíblia você tem comprado, a qual autor você tem escolhido, e ficar atento para aqueles também que estão ensinando. Conforme qual é o vídeo que você está vendo no YouTube, qual é as pregações que você está vendo, o que o seu pastor tem falado, o que o seu líder tem ensinado, para que você não seja influenciado a pecar, a errar e ir contra a palavra de Deus. Porque nós vemos que hoje em dia tudo está indo contra a palavra de Deus. O que a palavra do Senhor ensina? Ensina ao menino o caminho que deve andar. Quando for corrigir, ele pega uma varinha e bate. Mas hoje em dia já temos um monte de lei que não pode bater em criança, não pode corrigir a criança. Você não pode falar com autoridade com a criança, você tem que sentar e conversar com ela, ensinar com amor, com carinho, com zelo. Então tudo está sendo mudado. Casamento antigamente era algo primordial, era algo que o pai e a mãe tinham prazer em levar uma filha até o altar, entregar para outro. Hoje em dia não. Hoje em dia é normal você ver que casamento pode ser destruído, o filho não precisa casar mais, a jovem não precisa casar mais. E antes a gente mudava, a gente se moldava, a gente se transformava para a gente ser incluso no Evangelho de Deus. Hoje em dia não, as pessoas elas estão querendo que o Evangelho de Deus seja moldado para elas. Ou seja, eu tenho esse tipo de tendência, eu gosto desse tipo de movimento, eu tenho essa escolha e eu quero que o Evangelho, a partir dessas escolhas, a partir desses métodos que eu tenho, a partir desses pontos que eu acho que é verdade, ele se molde para que eu possa ser incluso, que é a teologia da inclusão, que busca, de um modo resumido, que o Evangelho se molde para incluir pessoas que têm pontos totalmente diferentes. É igual o que hoje em dia sabemos, que as novas igrejas que incluem homossexuais para casamento, até mesmo pastor e pastoras estando de frente de uma igreja dizendo que está pregando um evangelho para que possa incluir também essas novas ideologias, essas novas escolhas, essas novas decisões de gênero. Mas aqui a gente não está querendo criminar. Não é discurso de ódio. Não está querendo, porque a gente ama. A gente ama, porque a gente deve amar. Eu tenho vários amigos homossexuais, o Cássio também tem. Temos também na família e a gente ama. A gente não quer a morte deles, não queremos que o mal aconteça com eles, assim também como não queremos que eles vão para o inferno. E é por isso que a gente apregou o que a nossa regra de fé apregou. Sim, que o Senhor ama cada um deles. Eles são imagem e semelhança do Senhor. Mas as decisões deles, o Senhor não se agrada, não permite. E a maioria que a gente conhece, e pelo menos o que nós conhecemos, a maioria
eles sabem que eles não estão no caminho correto, eles sabem que eles poderiam serem melhores do que eles são, eles sabem que eles poderiam ter tomado outros caminhos, mas infelizmente por uma decisão, uma opção em qualquer outra vertente aí do passado, eles acabaram decidindo viver assim. Mas eles sabem no fundo, que não é o caminho correto que eles deveriam tomar. Ou seja, a teologia da inclusão tenta incluir qualquer tipo de erro que vai contra a palavra de Deus. E são teologias interessadas. Interessadas em dinheiro. Exatamente. Interessadas em quantidade de membros dentro da casa do Senhor. Não interessada em transformação espiritual. Não interessada em curas na alma. Não interessada em melhor para a sua vida ou interessados em salvação. Ela simplesmente se interessa no que é terreno, não no que é celeste. Exatamente, parece que se assemelha um pouco do que o catolicismo fazia naquele tempo, das indulgências. Elas vendiam pedaços do céu para pessoas que queriam e tinham interesse em comprar. Ou seja, parece que hoje as pessoas, eu vivo assim, eu sou desse jeito, mas eu tenho dinheiro, tem como eu comprar um pedacinho do céu? Tem como eu comprar um pedacinho da salvação? Tem como eu comprar um pedacinho de fé? E não é dessa forma. Por isso que existem tantas teologias, inclusive essa da inclusão, que busca incluir todos os tipos de pessoas. Não precisa de transformação, não precisa de ser resgatada, não precisa de você, por exemplo, se arrepender dos seus pecados, ou seja, do jeito que você está, você pode entrar, você pode viver e você vai conseguir sua salvação. Voltando para o entendimento do que é a Bíblia, voltando ao tema central dessa EBD, não relative a palavra de Deus. Se você tem a sua opinião, a sua decisão, as suas escolhas, guarda para você, viva você e sofra as consequências depois você. Mas não tenta mudar aquilo que já é santo, aquilo que já é determinado por Deus, aquilo que já é verdadeiro. Aquilo que já é uma verdade absoluta. Porque a palavra de Deus é inerrante e inspirada. Sabe, inspirada? É o que vem de fora para dentro. Inspirada, ela foi inspirada por Deus. Também é infalível. Inerrante e infalível, ou seja, você erra, eu erro, o Cássio erra, a palavra de Deus não erra. Mas tem um monte de Bíblia aí que eu já vi, que tem erro de ortografia, não é esse tá erro. Faltando letra, não é esse tipo de erro não. Até porque esse erro é do homem também, que digitou, que escreveu de alguma forma errada. Da historicidade da Bíblia, nós estamos falando dos textos da Bíblia. A verdade que a Bíblia eu já vi muitas pessoas falar assim, não, mas quando Josué, a palavra de Deus declara que Josué disse que o sol parou, e Josué estava errado. Porque não foi o sol que parou, foi a terra que parou. Então, gente, mas tem que entender que naquele tempo, por mais que hoje nós temos toda uma informação muito mais apanhada, naquele tempo, ele disse simplesmente o que ele acreditava. Que eles acreditavam na teoria, eu acho que era de Nicolau, na teoria de Nicolau, em que o Sol rodava, que o Sol rotacionava ao redor da Terra, mas a gente sabe que é a Terra que rotaciona em volta do Sol. Mas a Bíblia ela continua a Bíblia continua certa, porque ela simplesmente quis detalhar o milagre que o Senhor fez, que foi prolongar o dia para que Josué pudesse batalhar. Então ela não errou. Ou seja, ela também é infalível. Nós falhamos, mas a palavra do Senhor de Deus não falha. Ela cumpre tudo aquilo. Ela é a verdadeira inspiração do nosso Deus Pai, revelada e vivida no Deus Filho e passada para nós no Deus Espírito. Então, ou seja, para nós, a palavra de Deus é uma regra de fé, é o mapa da salvação, é a instrução para a nossa vida. Ela é diversas coisas para aqueles que creem, para aqueles que aceitam, para aqueles que a vivem. Para aqueles que creem e vivem o que a palavra do Senhor, o que a Bíblia nos aconselha, nos ordena a fazer, sabe muito bem o que é viver uma vida próspera, uma vida de paz, uma vida de presença de Deus e de experiências com o Senhor. Então, se você até hoje não tem vivido uma vida conforme que a Bíblia, o que a palavra do Senhor te orienta, te instrui,
te exorta, porque vai exortar também quando você errar e também vai te redarguir quando você não errou, mas está pronto a errar, que é uma correção preventiva, que é o redarguir da Bíblia. Você é o redarguir, que é o que está te corrigindo agora, te dá exatamente. Você vai saber o que é viver uma vida plena, próspera, não próspera simplesmente de dinheiro, mas uma vida rica de muitas outras coisas que o Senhor ele tem preparado para a sua vida. Para finalizarmos e você entender, a palavra de Deus deve ser vivida, amada e respeitada. Se você não compreende, não quer aceitá-la, não quer lê-la, não quer vivê-la, fique com a sua opinião para você mesmo. Porque há vários livros, várias literaturas que eu não gosto e por isso eu não leio, não aceito. Mas eu entendo e compreendo e respeito quem gosta. Respeita o que para nós é sagrado. Respeita o que para nós é a verdade absoluta. E saiba de uma coisa, você que crê, que vive, que aceita, apregou para os seus filhos. É bíblico isso. Apregou aonde você estiver, como você estiver, dentro da sua casa, dentro do seu lar, na maneira de ser, de viver, apregou-a. Lembre-se que a palavra de Deus, ela traz vida e vida com abundância, ela traz alegria, ela traz paz de espírito. E eu te convido, você que ainda nunca leu, a ter uma vida de leitura da palavra do Senhor. Sim. A conhecer o seu Deus. Você não pode se declarar servo de Deus se você não conhece o autor das Escrituras. Você não pode se declarar servo de Deus se você não conhece os livros que está reescrito para nós entendermos e compreendermos o que é ser santo, o que é ser servo de Deus. Então respeite-a, ame-a e vive. E saiba de uma coisa, que lá tem segredos que vai ser revelados a muitos de nós ainda, que não leu, que não compreendeu. Não ignore a palavra de Deus, não ache que ela é para ser crida se eu aceito, ou para ser errante se eu não aceito. A palavra de Deus é algo certo, é algo verdadeiro. E tente ler, compreender e se encaixar a ela. Não pense, não aceite que ela tenha que se encaixar a você. Até porque se você está acima do peso, você não vai comprar uma roupa querendo que a roupa se alargue ou diminui ao seu tamanho. Não, você vai ter que ou emagrecer para que a roupa caiba em você, ou você vai ter que ganhar uns quilinhos a mais para que ela fique ajeitadinha do seu tamanho. É a mesma coisa a palavra do Senhor Jesus. Não tem como ela mudar para você se encaixar. Não. É você que deve mudar para que você seja encaixado nela. Isso aí. E com isso é tudo, pessoal. Isso é tudo. Leia a palavra de Deus. Viva, ame-a. E sabe que ela é uma verdade absoluta, sim. Curta, comenta, compartilhe. Incentive alguém a ler a palavra de Deus. Isso aí. Até o próximo vídeo e valeu! Now the world